Olá, estamos iniciando mais um programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz. Um programa do Movimento Familiar Cristão na TV Maceió, canal 22 da NET, transmitido também pela internet através do portal maceoagora.com.br. Nosso programa tem a finalidade de levar aos telespectadores e telespectadoras da TV Maceió assuntos direcionados à família, orientando, evangelizando e também divulgando as ações do movimento familiar cristão. No programa de hoje, os nossos convidados são Padre Manuel Henrique de Melo Santana, assessor eclesiástico estadual do nosso MFC, Padre Judá Barbosa Leite, assessor eclesiástico do MFC na Barra de São Miguel, e Valverde Barros, membro do MFC Maceió. No programa de hoje, vamos discutir sobre Igreja Doméstica e o Sínodo da Família. Para iniciar o programa de hoje, invoquemos o Espírito Santo. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação por Cristo nosso Senhor, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Cheios do Espírito Santo, iniciamos o programa de hoje agradecendo aos nossos convidados pela disponibilidade de estar aqui e a você, telespectador, amigo, pela audiência. Como foi anunciado, o tema de hoje é Igreja Doméstica e o Sínodo da Família. A propósito, eu trago aqui um escrito de Dom Aloísio
Sinésio Bom. Faz pouco tempo eu embarcava num avião de Porto Alegre a Brasília. Na minha frente caminhava um jovem casal com um menino de cerca de 5 anos de idade. Quando entramos no avião, o menino fez um belo sinal da cruz e de mãos postas rezou. Só escutei o nome de Jesus. Perguntei aos pais: é vosso filho? E eles, com orgulho: é nosso filho. Perguntei ao menino: onde você aprendeu a rezar? O pequeno, irradiando saúde e confiança, respondeu: em casa. Continua Dom Aloísio Sinésio. Bem disse Bento XVI em Aparecida: a família é insubstituível para a serenidade pessoal e para a educação dos filhos. E no discurso de inauguração da Conferência de Aparecida, o Papa alemão proclamou solenemente: a família, patrimônio da humanidade, constitui um dos tesouros mais importantes dos povos latino-americanos. Afinal, meu caríssimo Valverde, o que é igreja doméstica finalmente? James, a igreja doméstica é o local onde se forma a família, onde encontramos o nosso Cristo. E esse exemplo que você deu agora me fez lembrar a semana passada, James, quando nos sempre reunimos aos sábados, toda a família lá em casa. Os filhos, a esposa, o genro. Meu netinho de 4 anos e meio, Rafael, disse: vovô, eu posso fazer oração? A minha lágrima caiu nos olhos já de emoção. 4 anos e meio, meio de adultos, o pai, a mãe. Quer dizer: vovô, eu posso fazer hoje oração? Quer dizer, a igreja doméstica começa com o exemplo dos pais, dos avós e todos os parentes. É por isso que nós, no dia de hoje, temos tanto cuidado de dizer: pais, mães, procurem ser referência. Porque é em casa que se formam os grandes homens, se formam as pessoas. As suas palavras passam, mas as suas ações ficam. Se você pede seu filho para não comer droga e você fuma, o fumo também é uma droga. Você pede para o seu filho fazer uma oração e você não ensina esse filho a fazer sua oração, ele nunca vai aprender. Se não vai à igreja os fins de semana, receber o seu sacramento da comunhão, os seus filhos, seu neto, mesmo pequenininho, eles também não vão querer receber um dia. Você tem que ser o primeiro catequista na sua casa, com a palavra, o ensinamento do evangelho e principalmente, meus irmãos e minha irmã, um testemunho vivo. Igreja começa no lar. Padre Judá, o senhor como pastor, diante de uma paróquia, como o senhor sente a família doméstica, a igreja doméstica? A começar da casa, da minha casa. Uma graça muito grande, meus pais me ensinaram a fé. Quando ainda tinha 6 dias de nascido, meus pais me batizaram, levaram para o batismo. Mas não ficou somente no dia do batismo. Todos os dias da minha vida eu fui conhecendo, buscando conhecer aquilo que eles acreditavam e que eu também passei a amar e a crer. Então a fé começa em casa. Lembrando sobre a oração, como é importante a oração, eu aprendi desde menino que a família que reza unida, ela permanece unida. Me lembro quando eu visitava a casa dos meus avós e à noite, às 4 horas da manhã, eu me acordava ouvindo o meu avô e a minha avó lá no quarto, fazendo a oração do terço, rezando a oração do terço. Antes mesmo, em outros momentos, no final da noite, ainda sob luz de candeeiro, lá no sítio dos meus avós, nós rezávamos, fazíamos nossas orações, e também na minha casa. Então, a família é o lugar onde nós convivemos, passamos, é tão importante para a educação cristã e também para os valores morais, o conhecimento daquilo que é o certo, daquilo que é errado. A família é o lugar principal da educação, onde se pode aprender muito, hoje às vezes um pouco esquecido, deixado de lado, mas é a célula principal de uma sociedade
se esta deseja e se esta quer crescer cada vez mais nos valores, no conhecimento, na busca. Então a igreja doméstica, a família, é o lugar principal da sociedade para o crescimento de valores e também o conhecimento da fé. E essa igreja doméstica, Manuel Henrique, é também o corpo da própria igreja, né? Realmente eu pensando aqui, ouvindo o Padre Judá, o exemplo da família dele, eu acho que o exemplo fica, permanece, a gente leva até o final da vida. E eu lembro que, aparentemente, quando a gente ouviu falar há 50 anos atrás na igreja doméstica, até parecia uma novidade. O Vaticano II trazia essa ideia como básica na formação da igreja, mas assim foi historicamente. Eu me lembro, a gente conhece, a gente sabe, a gente que lê a Sagrada Escritura, sabe quando se fala na casa de Pedro, que era o lugar de oração, lugar de encontro com Jesus. Paulo fala em muitas casas, a casa de Lídia, lá em Jerusalém se fala na casa da família de João Marcos, São Marcos. Então era nas casas. E lá em Cafarnaum, quem visita a Terra Santa, lá defronte à sinagoga de Cafarnaum estão as escavações da casa onde Simão Pedro morava. Eu acho que isso tem um valor muito grande. Depois, quando o cristianismo veio para o Brasil, e mesmo lá em Portugal, em cada casa havia um oratório. E não era um oratório de um santo só, não. Eram muitos os santos que habitavam aquele oratório, e ali não era de enfeite também, não. Era o lugar de oração da família. Assim como o Padre Judá falava, que ouvia seus avós rezando, era lá que a família se reunia, havia novenas dos protetores, dos padroeiros. Então tudo isso faz parte da nossa história. Hoje mesmo ouvia um padre cantando Ave Maria no Morro. Nós estamos apresentando, padre, um oratório. O oratório, isso residencial. É lindo, rapaz. E antigamente nós tínhamos isso, né? Verdadeiras obras de arte, com imagens antigas, bonitas. E hoje eu via o padre Antônio Maria cantando Ave Maria no Morro, e aí eu me lembro da Ave Maria, que a cidade toda cantava, ouvia, as igrejas reproduziam no serviço de som. Isso é belo. O canto do Ângelus, às 18 horas, às 6 da noite, para mim uma presença divina da igreja. Veja aqui a imagem que apresenta. A imagem de uma criancinha aprendendo desde pequena a pôr as mãos juntas e a rezar. São marcas fundamentais da igreja. E jamais a igreja grande, que é a nossa igreja matriz, a capela, ela será, se não houver primeiro essa igreja que nasce em casa. Porque a igreja nasce em casa. É lá que a família se forma igreja. É lá que a família reza, os filhos aprendem. É ali que se dá a primeira compreensão de Deus. Não é na igreja, não. Quando a criança chega para o catecismo, já deve trazer de casa a primeira noção de Deus, as primeiras concepções da sua fé. Eu acho que isso é muito importante, a gente aqui nesse programa voltar a tudo isso, Javes. E não tenha dúvida, padre Manuel Henrique, padre Judá e Valverde, que ainda hoje é a família a base e o sustentado da nossa sociedade. Porque é lá onde se fortalece as pessoas para ter na sociedade o sucesso merecido. Não só na religião, mas também com relação ao civismo. Eu leio aqui um trecho interessante. A família é chamada no Concílio Ecumênico Vaticano II de igreja doméstica.
No documento Lumen Gentium, número 11, está escrito que deste consórcio procede a família, onde nascem os novos cidadãos da sociedade humana, que pela graça do Espírito Santo se tornam filhos de Deus no batismo, para que o povo de Deus se perpetue no decurso dos tempos. A encíclica Familiares Consórcio retorna esta expressão igreja doméstica, tão querida a João Paulo II, onde afirma que, aspas, a família constitui o lugar natural e um instrumento mais eficaz de humanização e de personalização da sociedade. Ela colabora de maneira original e profunda na construção do mundo, tornando possível uma vida propriamente humana. Padre Judá, o que é que o senhor tem a dizer a respeito desses pensamentos, a respeito da igreja doméstica? Estou aqui com um texto da carta aos Hebreus. Nós não sabemos ao certo quem escreveu a carta aos Hebreus, mas a mensagem que é trazida para nós é uma mensagem inspirada por Deus, e no capítulo 12 nos diz assim: vós esquecestes a exortação que vos foi dirigida como a filhos? Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não desanimes quando Ele te corrige, pois o Senhor educa a quem ama e castiga todo filho que acolhe. É para a vossa educação que sofreis. Deus vos trata como filhos. Qual é, com efeito, o filho cujo pai não educa? Se estáis privado da educação da qual todos participam, então sois bastardos e não filhos. Se sois privados da educação, não sois filhos, os tornastes bastardos. Então, é a família um lugar essencial onde a vida nasce, cresce e se desenvolve, onde é possível o crescimento da criança, das suas diversas fases, até a fase da vida adulta. É o lugar onde deve haver o acolhimento e o desenvolvimento da criança até chegar a tomar suas próprias decisões. Valverde, e a sua opinião? Padre Judá e Padre Manuel Henrique falaram algo importantíssimo, porque, de fato, é esse celeiro. Eu sempre chamo que a família, para mim, é como se fosse um oásis no meio do deserto que é o mundo de hoje, né? Esse mundo tão austero, com tanta tecnologia mal usada muitas vezes, né? Devia ser sempre bem usada, com tanta tablet, com tanta coisa eletrônica, com todo mundo se comunicando com 1000 amigos longe e poucos presentes, né? Então, se a família for crescendo unida, orando unida, trabalhando unida, pensando unida, vendo o exemplo dos pais, a sociedade só tem a ganhar, porque James, no tempo de hoje, faz pena. Eu trabalho com comunidade de periferia, região de Marechal Deodoro, do Francês, Massagueira, com jovens que podia dar tanto, James, verdadeiros talentos se perdendo nas drogas no tempo de hoje. Eu pergunto, por quê? Aí vai olhar os pais, também na droga, James. Quer dizer, os pais são a primeira referência para os filhos, desde criancinha. E esses pais não estão sendo exemplo. Porque nós pais assumimos o sacerdócio. O casamento é um sacerdócio, gente. É um sacramento. E não damos testemunho aos nossos filhos. E reclamamos, a juventude está muito perdida de hoje. Tá não, gente. Quem está perdido é nós adultos que nos sabemos educar. Nós somos responsáveis somos apenas consequências. Eles são consequências dos nossos erros. Se nós fomos educados errados, porque nossos pais não tinham condições de nos educar, talvez no passado, não vamos questionar, mas nós temos condições, temos tudo hoje para termos uma boa educação. Pesquisa, por que não usa a internet para pesquisar coisas boas? Então, pergunto, por que se não usar tanto hoje em dia, no dia a dia, os pais querem, façam um curso de paz. No movimento, nós, no nosso grupo de base, lutamos para primeiro evangelizar, conhecer o ensinamento de Cristo. Esse é o ponto básico do nosso grupo de base. Segundo, conhecer esse movimento que partilha as famílias,
onde os pais trocam experiências. Um pai orienta outro pai. É uma psicoterapia de grupo. Tanto de cristianismo, gente, trocar de dúvidas e apoiar o outro, como também dúvida entre pais. Então, James, o caminho é esse. Um pai educar o outro e o pai ser referência. Eu leio aqui, Manuel Henrique, um trecho interessante. Igreja doméstica, portanto, nada mais é que uma comunidade de pessoas de fé, esperança e amor, reunidas em nome de Deus, que celebra diariamente um culto à vida e ao amor recíproco, louvando a Deus pelo amor de Cristo que os uniu. E mais adiante diz assim: assim, o lar da família seja uma choupana, uma casa modesta ou um luxuoso apartamento, torna-se igreja doméstica, na medida em que seus membros se amam e transformam esse amor, sacramento, sinal para o mundo. O vocábulo lar deriva do latim delare, que quer dizer fogão, lugar de calor, daí lareira. O lar da família é o lugar do calor dos corações que se amam, serve de lareira para todos. Bonito, meu Manuel? Não, realmente a igreja tem pretensões bonitas de um retorno de valores. Por exemplo, ontem eu celebrei numa igreja uma capela lá no ABC, entre Fernão Velho e o Catolé, uma comunidade pequenina, linda, linda, linda. E aí me dá saudade, James, de ver que as nossas igrejas matrizes, as nossas catedrais, não conseguem ter este calor que o lar da família tem. Como fazer com que a celebração eucarística tenha esse calor de família, calor de irmãos ali reunidos? É uma dificuldade. Eu considero muito uma dificuldade. Há exemplos, há conselhos da gente durante a semana celebrar em pequeninos grupos na paróquia, e que no final da semana haja grande celebração, reunindo todos os grupos, mas que antes a gente possa ter essa chance de viver, de conviver, de se ambientar junto à mesa da Eucaristia. É uma mesa que tem uma pretensão muito grande de reunir não apenas uma família, mas de reunir várias famílias, mas não pode ser muito grande, porque a gente perde o valor da mesa como lugar do encontro, lugar onde o pai, a mãe, o filho, onde o padre, que é o pai da comunidade, reúne para celebrar a fé ligada a Jesus Cristo, ligada a Maria, como foi a festa de ontem de Nossa Senhora, padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Eu sinto falta destes encontros pequeninos. A CNBB chegou a criar uma liturgia para grupos pequenos e para crianças também. E se não houver essa primeira atitude dos pequeninos grupos que se reúnem, que celebram. Eu me lembro de Padre Clóvis Pradines, até um abraço para ele agora. Padre Clóvis foi nosso companheiro lá no seminário, né? Como vice-reitor. Como vice-reitor. É verdade. Quando ele foi pároco no Passou uma época lá. Pároco no Pilar, ele criou grupos de rua, que até o meu tempo ainda havia. Grupos de rua que se reuniam espontaneamente, mesmo que o padre não estivesse, os grupos se reuniam e tinham até um caixa em comum, uma contribuição que eles faziam, que servia para as necessidades do grupo. Acho muito bonito isso. A experiência das comunidades eclesiais de base. Ali estava uma experiência muito concreta da comunidade eclesial de base, onde o padre vai de vez em quando e ali, com toda justificação, ele pode celebrar a Eucaristia.
Já existe a igreja ali que se reúne semanalmente e que agora a Eucaristia dá um coroamento dessa vida de igreja que aquele grupo está celebrando e vivendo. E nesse primeiro bloco, nós procuramos focar justamente essa parte da igreja doméstica. Não estamos esquecidos da segunda parte, que é o sínodo da igreja em Roma a respeito da família. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz. Estamos de volta com o programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz, uma iniciativa da TV Maceió, canal 22 da NET, uma produção do Movimento Familiar Cristão de Maceió. Caros telespectadores, dando continuidade ao tema Igreja Doméstica e o Sínodo da Família, eu gostaria de ler aqui um outro texto muito interessante. Hoje perfilam-se problemáticas até há poucos anos inéditas, desde a difusão dos casais de fato, que não ascendem ao matrimônio e às vezes exclui esta própria ideia, até as uniões entre pessoas do mesmo sexo, as quais não raro é permitida a adoção de filhos. Entre as numerosas novas situações que exigem a atenção e o compromisso pastoral da igreja, será suficiente recordar os matrimônios mistos ou interreligiosos, a família monoparental, a poligamia, os matrimônios combinados, com a consequente problemática do dote, por vezes entendido como preço de compra da mulher, o sistema de castas, a cultura do não comprometimento e da presumível instabilidade, própria ideia de família, e por aí vai. E o Papa Francisco, muito sabiamente, parece que é obra e graça do Espírito Santo, vem o Papa e diz, recentemente, Dom Murilo Krieger que fala, recentemente o Papa Francisco lembrou uma observação do apóstolo Paulo aos cristãos de Roma: não vos conformeis com este mundo, mas deixai-vos transformar, renovando o vosso modo de pensar, para poder discernir a vontade de Deus. Muito profunda a expressão do Papa Francisco. Manuel, o que é que você acha disso? Eu acho que a expressão é muito objetiva, porque conformar, isto é, tomar a forma do mundo. Isto é, viver tomando aquele jeito de ser que o mundo tem. Como se o mundo tivesse a verdade completa, o jeito próprio. E aí a gente dá uma de Tomé. Mas eu não sabia. E vai ser preciso novamente de Jesus dizer: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estou juntando duas passagens para que a gente possa tomar consciência. Até porque é moda dizer, não, a internet está na internet. Eu já vi muita coisa na internet que não é verdade, ou é incompleta, ou é distorcida. Criou-se o mito de que tudo que está na internet é verdadeiro, ou tudo que a ciência diz também é verdade, não é? Então a gente precisaria de ter mais prudência, de ter mais consciência do momento que a gente vive, que é o momento das mídias, é verdade. A gente ouve, escuta muita coisa durante o dia e é preciso fazer depois uma seleção do que deve ficar, do que deve ser descartado, porque essa, ou deletado, né, é a expressão verdadeira desse mundo da internet, James. Nesse mesmo texto, nós vemos aqui o seguinte: vivemos no mundo totalmente inseridos
na realidade social e cultural do nosso tempo. E com razão. Mas isso traz o risco de que nos tornemos mundanos. Mundanos, o risco de que o sal perca o sabor, como diria Jesus, ou seja, perca a novidade que lhe vem do Senhor e do Espírito Santo. Verdade, né, Padre Judá? Esta realidade na qual todos estão inseridos, nós estamos inseridos nesta realidade, as famílias estão inseridas nesta realidade, mas a palavra é bem clara: não vos conformeis, não tomeis a forma. De certo modo, é preciso nadar contra a corrente, muitas das vezes nadar contra a corrente. É preciso levar a palavra de paz para todas as pessoas, nas diversas situações. A palavra de Cristo Jesus, como um evangelho vivo, que vem a tocar as diversas realidades, as muitas realidades. Então, também no ambiente das diversas famílias, modos de se viver a família, é preciso também chegar a estas pessoas com amor, com caridade, e o evangelho é capaz de transformar. Então, quando se diz não conformar-se, é preciso mostrar também essa transformação que leva à vida, sem discriminar as pessoas por viver de uma forma ou de outra forma, mas o evangelho que leva à vida, que promove a vida de todos. Então, de certo modo, é preciso olhar para o momento presente não como algo insuperável, algo que não tem jeito mais, que às vezes nós ficamos até desiludidos. Alguns dizem o mundo não presta e começa a discriminar as coisas, as pessoas, mas não é desta forma que nós devemos olhar o mundo. Nós precisamos ter um olhar de Cristo, um olhar acolhedor, um olhar que ama, um olhar que perdoa, amar a pessoa que aí está, e não o feito, aquilo que fez ou aquilo que deixou de fazer. Então, não se conformar com a realidade é também evangelizar, levar a boa nova de Cristo, que toca os corações das pessoas, que modifica as realidades difíceis, que é capaz de, dentro de uma determinada cultura, estar presente, levando o evangelho da vida, o evangelho que promove a vida, que promove a paz. Então, esta é e sempre foi e será sempre a missão de todos nós que acolhemos o Cristo, que recebemos o Cristo. Então, ser um sinal, sal da terra, luz para o mundo, levar o caminho e também acolher. Estamos numa época em que também o Papa Francisco nos convida a uma atitude de escuta das diversas realidades. É preciso saber escutar o outro, ouvir o outro. Então ele convida também os bispos para no sínodo justamente essa atitude de escutar, de ouvir. Então a igreja é, no meio do mundo, um sinal de Cristo que leva ao outro, mas também é capaz de ouvir o outro, de acolher aquele que é diferente e receber com amor aquele que é diferente. E nós, como cristãos, acolhemos esta palavra, recebemos esta palavra, para que também sejamos nós um pouco deste sal. Se o sal não salgar, não vai adiantar. Qual o valor do sal? Então nós temos uma missão também. Uma luz, ela é acesa e não é para ser colocado abaixo da mesa, mas ela deve ser colocada acima, para que todos possam ver e enxergar a luz. Porque existem sinais que nós podemos ser para os outros, e os outros também podem ser sinais para nós. Pode nos ajudar a amar mais, a perdoar mais, a compreender mais, a se tornar mais humilde, mais acolhedor. Então todos têm uma missão. E neste mundo, qual é a minha missão? Qual é a missão da nossa família, da minha igreja? Qual é a missão? Às vezes nós pensamos, o outro está errado. Será que o outro está errado? Será que é essa forma que nós devemos pensar? Não. Devemos ter uma atitude de escuta, de ouvir, de acolher. Primeiramente, amar. Primeiramente, viver o amor. Dentro dessa perspectiva, Valverde,
nós que integramos o movimento familiar cristão, que perspectiva nós temos a respeito dos resultados desse ensino? A igreja deve continuar sendo sal e luz? A igreja deve continuar e é sal e luz, principalmente já em relação à família, porque Cristo nasceu e viveu numa família. Lá ele se preparou, foi educado por São José e Maria Santíssima. Lá ele foi um jovem, foi criança e um adulto. Nós temos que nos espelhar na mensagem de Cristo. Só que Cristo não pode voltar para fazer novo evangelho. Ele veio, deixou sua mensagem bem clara. Eu sempre digo na nossa catequese, com adultos principalmente, também jovens, gente, não se pode dirigir carro com a regra de basquetebol. Nem posso jogar voleibol com a regra de judô. Cada caminho na nossa vida tem regras pré-determinadas. O evangelho não é um trilho, é um caminho largo. Mas são as palavras de Cristo que ele falou em relação à família, o valor da família, e não podemos mudar, na nossa concepção do movimento, como cristão, não podemos mudar o que ele nos ensinou. Podemos adaptar as situações, abrir os braços para todo tipo de família, que nós no movimento trabalhamos com as famílias normais, completas, ou incompletas, famílias ajustadas, desajustadas, com todo tipo de família. Todos que vêm para nós estamos de braços abertos. Cristo não diria não a nenhum tipo de família. Nós também não. Nós somos igreja doméstica. Nós somos seguidores de Cristo, James. Então, se somos seguidores de Cristo, por que negar? Agora, concordar com os erros que nós achamos erro dos outros, não, tenha paciência, não é? Nós temos a abrir as mãos, apoiar, ajudá-los, orientá-los, mostrar o evangelho. A opção é de cada um. Tem muito tipo de família hoje em dia. O Papa Francisco está muito sábio, está abrindo essa discussão para todo mundo, para que possamos ter ideias novas. Conviver como amigos, gente. Por eu pensar diferente do outro, por eu ter uma família diferente do outro, não vamos ser inimigos. Vamos ser radicais? Não. Você tem sua opção de vida. Você quer viver assim, é um direito seu. Você quer amar assim, é um direito seu. Mas nós cristãos, nós católicos, nós cristãos de modo geral, amamos a palavra de Cristo. Seguimos o que ele nos orientou. A família deve ser o pai, a mãe e os filhos, vivam para Deus, com bom exemplo principalmente. Agora respeitamos, sinceramente, o grupo de base estão abertos a qualquer tipo de família. Nós recebemos. Agora, para viver conosco, tem que viver nos nossos ensinamentos. Vai viver como nós conseguimos viver, como nós respeitamos. Acho que o movimento é uma escola de Cristo. Nós fazemos a mensagem desse Cristo, o evangelho dele. E não podemos mudar esse evangelho nunca. Né? Adaptar é uma coisa. Agora, como mudar o evangelho, nunca, James. Exatamente. Eu tenho aqui um texto interessante. O cardeal Lorenzo Baldicelli, que é o secretário-geral do Sínodo dos Bispos, afirmou o seguinte em entrevista à agência Eclésia. O cardeal Baldicelli afirmou que há 30 anos tudo foi dito na exortação apostólica Familiares Consórcio, escrita pelo Papa João Paulo II após a realização de uma Assembleia Sinodal, que teve por lema as funções da família cristã no mundo de hoje. Mas atualmente, Manuel Henrique, vivem-se situações diferentes. Acredito que naquela época foi tudo dito, mas as situações são diferentes. É preciso aprofundar mais todos os temas, do ponto de vista sociológico, antropológico, filosófico e também teológico. Não, realmente, a igreja vem acompanhando, ela não parou no tempo. E justamente, James, já que nós estamos falando do sínodo, o sínodo dos bispos foi uma ideia lançada e aprovada pelo Papa Paulo VI, que encerrou o concílio do Vaticano II, e ninguém faz um concílio de ano para ano. O último concílio, grande concílio, tinha acontecido há 400 anos atrás. É verdade que no século XIX houve o concílio do Vaticano I, que nem sequer terminou por conta da guerra. Então o Papa Paulo VI havia sugerido que a igreja deveria fazer sempre, de tempo em tempo, um sínodo, onde ela pudesse acompanhar os temas mais importantes, as questões mais
que aparecem mais, e convidar naturalmente os bispos, que são os responsáveis pelo magistério da igreja. A gente está vendo ali cenas imagens do sínodo, né? E parecida com essa imagem foi também a imagem do Concílio do Vaticano II. Então é ali que a igreja consegue aprimorar os seus ensinamentos, conhecer melhor a realidade, porque a igreja não pode ficar na cúpula, lá em cima, querendo ditar normas que não conhece ainda para onde elas vão, senão reunindo a todos que vêm das conferências episcopais nacionais ou continentais. Então é assim que a igreja faz. João Paulo II reuniu várias vezes. Aí nós temos o Vaticano II. Vaticano II aí, no tempo do Papa João XXIII e Paulo VI, foram os dois que presidiram a este concílio. Então, a gente espera deste novo sínodo os novos ensinamentos para momentos novos, como você falava, momentos desafiadores que não podem fazer medo à igreja. Pelo contrário, a igreja já passou por momentos muito difíceis. Um deles, certamente, foi a Reforma Protestante. Naquele momento, eu imagino, a igreja se sentiu abalada nos seus alicerces. Uma parte da igreja da Europa abandonou a igreja presidida pelo Papa. Então, tudo isso foram momentos difíceis. E agora a igreja se senta, se reúne, tem tempo para fazer relatórios e conhecer melhor a realidade, para daí, com o Espírito Santo, determinar os caminhos futuros da igreja. Para ajudar, o texto continua. A doutrina é sempre a mesma, mas tem aspectos que se renovam, destacou o cardeal secretário-geral do Sínodo. E continuando, ele disse: vamos mobilizar todas as inteligências para poder ter respostas. Hoje há problemas e desafios novos e temos de dar respostas adequadas. O que é que o senhor acha? Qual a sua opinião? É muito importante nós compreendermos que o Evangelho é o mesmo. É Jesus que está lá. Ele que deve ser proclamado. A Boa Nova é de Jesus Cristo. As circunstâncias, as épocas, trazem novos questionários, novos questionamentos. Foi muito importante aquilo que o padre Manuel Henrique falou a respeito do Concílio Vaticano II, como uma consequência de todo o movimento dentro da igreja, que abriu as portas para o mundo moderno, abriu as janelas, como o Papa João XXIII tinha dito, para fazer uma arrumação dentro da igreja, uma verdadeira arrumação dentro da igreja. E o sínodo, que versa sobre um tema específico, que é a família, ele foi preparado desde muito tempo, preparado desde o Concílio Vaticano II e outros momentos, com questionamentos que foram também enviados às diversas comunidades, aos diversos países, aos bispos, às dioceses, para que elas pudessem também perguntar: como está a família? Quais as situações questionadoras acerca da família no tempo moderno, no momento? E estes questionamentos, esses questionários diversos, chegaram através de um texto base, com um primeiro esboço para os bispos, e eles, com toda a liberdade que o próprio Papa Francisco deu, eles poderem debater, não somente os bispos, como especialistas nas diversas áreas, debaterem sobre a família nos tempos modernos, buscando, procurando uma resposta. Como levar a boa nova de Jesus Cristo a essas situações diversas? O Evangelho é o mesmo, ele não modifica, ele não muda. Então, se o Evangelho não muda, como trazer este Evangelho a essas novas situações, a essas novas realidades? Então, é esta luz que nós estamos buscando,
esta luz que é Cristo. É para Ele que nós olhamos, é para Ele que a família também deve olhar e dele buscar uma esperança e uma vida. Meu caro Valverde, todos nós, cristãos do mundo inteiro, recebemos um questionário a respeito desse sínodo. O Papa Francisco, tão logo assumiu o seu pontificado, de imediato, diante da situação mundial da família e da igreja mesmo, ele então distribuiu esse documento em termos de perguntas e todos nós respondemos. O nosso movimento familiar cristão também respondeu. Eu pergunto, além disso, alguma outra coisa, alguma outra ação o movimento desenvolveu nesse sentido? Veja bem, além de responder o questionário, debatemos muito antes, em grupos. Debatemos, questionamos, porque questão de família, James, estamos com 64 anos na América Latina, no movimento familiar cristão. Há 50 anos atrás, com o Deldo Câmara, já o movimento se abriu para famílias incompletas. 50 anos atrás, nós já estávamos preocupados com isso. Porque após a guerra, dizia eles, a família precisa proteger a família. Nosso primeiro carisma. Era só os casais no sacramento da igreja, proteger os casais e esquecer o mundo. O mundo que exploda. Mas nós já há 50 anos debatíamos, e as outras famílias? Onde estão? O que fazer com elas? A incompleto, desquitado, separado, segunda união? Há 50 anos. E até hoje continuamos trabalhando isso daqui. Quer dizer, já há muito tempo pensamos nisso. Nessa questionário para o Papa, nós aprofundamos todos os nossos conhecimentos, nossas experiências, mostrar que temos que estar de braços abertos para o cristão diferente, aquele que está uma vida irregular, uma vida incompleta, uma vida angustiada, porque ninguém vive feliz por gosto. Ninguém vive feliz por gosto. Todo mundo quer viver feliz e cada um acha que está certo. Então nós pensamos há 50 anos atrás, e agora estamos de braços abertos, esperando esse sínodo, o que nossa igreja vai pensar, porque nós somos igreja. Nós não somos movimento da igreja, somos de igreja. Não é isso? Então, participando com nossos sacerdotes, com nossos orientadores, temos cristãos nossos, temos religiosos nossos, inclusive, participando como aqui Padre Judá, Padre Manuel Henrique, e muito todo o país. O movimento tem assessoramento da Igreja Católica. Estamos de braços dados com ela, de mãos dadas, unidos, esperando que essa resposta chegue a uma conclusão para que possamos trabalhar melhor ainda. Porque já há 50 anos pensávamos isso daqui, nos angustiava. Agora estamos muito contentes com essa decisão do Papa Francisco, muito felizes para que possamos trabalhar mais ainda esse assunto em nossos grupos. Padre Manuel, o Dom Odilo Scherer diz o seguinte aqui: os desafios enfrentados pela família em nossos tempos também são desafios sérios para a própria ação da igreja. A igreja valoriza muito a família e reconhece nela, além de um desígnio especial de Deus, também uma expressão de sua própria realidade. A família é a igreja doméstica, célula básica da comunidade humana e eclesial. Não, o Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, hipoteticamente poderia até ter sido o Papa eleito, né? Se ventilou essa ideia. Dom Odilo realmente tem acompanhado os desafios, até porque a cidade de onde ele é bispo é São Paulo, carregada de muitos desafios, de múltiplos problemas, e a família é aquela que está dentro de casa, mas é aquela que está na rua também. Em São Paulo a gente conhece a experiência dos moradores de rua, não é? A Dom Odilo Scherer na imagem da televisão, a imagem dos moradores de rua, onde a igreja está presente, lá em São Paulo, como também aqui em Maceió. A igreja tende ou pretende acompanhar esses grupos humanos. E é interessante, James, observar, me disseram isso, que mesmo entre os meninos moradores de rua, uma delas faz o papel de pai e de mãe do grupo. Nisso está bem clara a ideia de que ninguém consegue viver desarticulado no mundo, solitariamente. A gente precisa de apoios mútuos, até na rua, onde a gente que está de fora pensa que eles são um contra o outro. Não é assim não. Daí o padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo, que faz um trabalho excelente, ele conhece essa experiência e tem dado toda a presença da igreja junto às famílias que estão na rua e as outras famílias
que estão em lugares e em situações diversas. Então é muito complexa a situação da família no mundo de hoje. A perspectiva do católico sobre esse sínodo deve ser positiva, Padre Judá? Com toda a certeza, quando nós buscamos nos aprofundar sobre algo tão importante como uma família, daí muitos frutos, frutos novos podem surgir. Frutos novos da fonte inesgotável, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Frutos novos da evangelização, deste contato, como nós vemos a igreja no momento presente, acolhendo as pessoas, recebendo, aproximando o padre, o bispo, o cristão, o leigo. Não devem estar em lugares diferentes, separados, distantes um do outro, mas próximos um do outro. E é nestas diversas realidades que nós vamos encontrar lá aquele casal que chega junto do padre e deseja receber a Eucaristia e quer receber a presença de Jesus. É aquela pessoa que não tem família, não tem uma família, não tem pai, não tem uma mãe, precisa do cuidado, da atenção. E a evangelizar é justamente isto. É chegar àquela pessoa, estar ao lado daquele que necessita, daquele que precisa. E eu vejo assim, que o sínodo vai dar esta resposta na medida que nós pudermos nos aproximar cada vez mais das pessoas que precisam desta resposta. E Jesus Cristo vai chegar a cada um deles na medida em que nós também, da parte da igreja, também nos convertemos, nos aproximamos deles e delas. Então, o sínodo abre como para nós, não somente a porta, mas abre-nos o ouvido para escutar o outro, para ouvir o outro, para aproximar-se do outro. Então, é neste sentido que talvez o sínodo seja o grande feito deste sínodo, capacidade da igreja de se abrir ao diferente, de escutar o diferente. Eu gostaria agora, nós estamos nos aproximando do final, de que cada um dos senhores convidados especiais, especialmente convidados do programa de hoje, dissesse a mensagem final a respeito da família e sobre o sínodo. Que perspectiva nós teremos para o futuro? Vamos começar com o Valverde, que está muito silencioso. Muito pensativo mesmo, preocupado às vezes, Jânio, porque é um tema bastante complicado, difícil, né? Muito sutil. Muito profundo. Muito profundo. E o nosso cristão de hoje, aquele cristão que foi batizado, se diz cristão, mas na realidade não participa dessa essência do cristianismo, de perdoar, perdoar, perdoar e perdoar. E sempre vê o outro como diferente. O outro tem que ser uma outra família também. Uma família como a minha, que está em dificuldade. Uma família como a minha que pensa diferente. Então, meus companheiros, meus amigos que nos ouvem, pai de família, mãe de família, pense bem. Aquele casal, aquele outro, está precisando muito do seu exemplo, da sua palavra, do seu testemunho. Abrace, acolha. Nunca o afaste. O que Cristo não afasta, nós, família, também não podemos afastar. Essa é a minha mensagem mesmo. Padre Manuel Henrique. Olha, ouvindo atentamente e perscrutando um pouco a dimensão do sínodo que está acontecendo no Vaticano, eu tenho muitas esperanças, porque eu consegui conversar, eu senti a dor, a tristeza e até a humilhação de casais de segunda união que nem sequer entravam na igreja, ficavam na janela escondidos para que ninguém pudesse vê-los. Que vergonha é essa? A igreja não impôs para eles essa vergonha, mas socialmente havia essa pressão. É verdade que depois, profeticamente, apareceu o movimento de casais de segunda união, com a orientação da própria igreja, que eu acho que esse foi o caminho que Deus utilizou
para uma possível decisão, ou, se não uma decisão geral, mas um encaminhamento pastoral para os casais de segunda união, que é a grande expectativa que a gente aguarda no final do próximo sínodo. Padre Judá, palavras finais. Todas as pessoas, em todos os lugares no mundo, nas suas diversas realidades e situações, têm um lugar especial no coração de Deus, que acolhe e que é misericordioso. Jesus não rejeita ninguém. Ele acolhe e abraça. Ele foi tocado por aquela mulher, que era uma mulher não muito benquista da sociedade, e ela chorou aos pés dele, e ele acolheu aquela mulher e perdoou aquela mulher. Então, que o rosto de Cristo, através também deste sínodo e da ação evangelizadora da igreja, possa apresentar-se àqueles que tanto necessitam, aqueles que tanto precisam deste encontro com Cristo Jesus, deste encontro que vem libertar, deste encontro que vem salvar. E tem muitas pessoas que procuram e ainda não encontraram o caminho para chegar até Jesus. Que nós, como igreja, sejamos este caminho que leva Cristo ao outro. Só nos resta, como cristãos, rezar, pedir a Deus que a graça do Espírito Santo esteja presente nas inteligências de todos que ali se encontram, para que possamos ter um documento final que atenda à expectativa da igreja e do cristão. Mas, meus telespectadores, chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo a presença dos nossos convidados e a você, telespectador e telespectadora da TV Maceió, pela audiência. Esperamos contar sempre com a sua audiência. Até o próximo programa, com as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.